Olá a todos do canal Vasco Connection, eu sou Eduardo Ferrari e estou aqui ao lado do presidente Pedrinho do Vasco. Pedrinho, boa tarde mais uma vez, obrigado por receber aqui o canal, por me receber também de maneira gentil. Pedrinho, eu tentei fazer as perguntas na coletiva e infelizmente não deu, muita gente, graças a Deus, né? Por isso também. Eu queria entender primeiro, Pedrinho, se você vai estar mais vezes no CT e vou explicar por quê. Porque assim, sabemos que o Vasco necessita de uma identidade. Eu acho que o Vasco perdeu a sua identidade quando não tem ídolos próximos dos jogadores. Os jogadores, por muitas das vezes, se sentem inseguros. Eu saio junto com os amigos aqui para cobrir, fazer as coberturas do Vasco. E eu vejo a paixão do torcedor. Entendo que por muitas das vezes falta essa aproximação de ídolos. Olha só, vai lá dar um abraço no torcedor, vai lá trocar uma ideia, tira uma foto. E o desempenho esportivo também, de repente a fala de um ídolo, no vestiário, no campo. Isso, você que já foi jogador, você é muito novo ainda, mas isso motiva, isso ajuda no desempenho do jogador dentro de campo? Não, eu acho que isso não interfere em desempenho, tá? Mas eu acho que isso mostra realmente uma identificação. Você consegue passar algo que de repente o jogador que vem de fora, ainda mais o Vasco se tornando hoje um clube empresa, de repente ele precisa de alguém ali que tem essa história para ele entender o sentido disso tudo. É lógico que, para deixar claro, o responsável pelo futebol é o Vasco SAF, nada mudou. A questão da ida no CT parece uma frase assim, vai no CT. Não é isso, eu entendi o que você está falando. É ter alguém de representatividade com relação à história do clube. Isso eu faço com o maior prazer, já poderia ter feito lá atrás sem problema nenhum. Nunca foi a minha intenção, quando eu entro como presidente, sendo sócio, que isso fique claro, ter o domínio do futebol, ter a última palavra. Você me acompanha já há bastante tempo, as palavras que sempre foram usadas da minha parte foram colaborar e contribuir. Né? Como eu falei na coletiva, tudo que eu desejo para o Vasco, eu indiquei, quando naquele momento, a gente está sob uma liminar, mas naquele momento era gerenciado sobre a 777. Isso é a maior demonstração que eu não quero saber se o meu sócio tem empatia ou não por mim. Eu quero o melhor para o Vasco. Então eu indiquei melhores com números, né, que eu digo de salário, com a possibilidade, se eles tivessem um dinheiro em caixa, de antecipar algum aporte com planejamento esportivo para que isso acontecesse. Então assim, eu sempre busquei o melhor para o Vasco, independente da relação entre os sócios. É lógico que isso não aconteceu. E agora a minha ida, ou no hotel, ou no CT, para mim a foto é o que menos importa. Se o Conselho Administrativo, que comanda a SAF, entender que isso é necessário, eu vou estar aqui disposto para tudo que eles precisarem. Em qualquer aspecto, esportivo, jurídico, qualquer situação, eu vou estar sempre disposto a colaborar com nós. Vou fechar agora, Pedrinho. Uma segunda questão. Sabemos que a situação, desempenho em campo, gera renda para qualquer clube. Sim. Palmeiras está aí, nosso maior rival, o Flamengo da mesma forma, lucrando com conquistas, com títulos, com grandes times. O Palmeiras caiu 2, 3 vezes, parece. Sim. E aí a Crefisa assume, a Leila assume. Não, Leila não. Foi? Lá no Palmeiras. Perdão. Eles assumiram a gestão do Palmeiras lá atrás, Pedrinho, e a história mudou. E o Palmeiras, obviamente, começou a lucrar com isso. Sim. E o Vasco nunca teve, entre aspas não, o Vasco nunca teve paz. Você chega com uma situação diferente, trazendo paz para dentro do Vasco. Eu nunca vi um Pedrinho nervoso, nem em campo eu vi o Pedrinho nervoso. Eu queria saber de você, Pedrinho, tem como você acelerar um pouco, a partir desse momento, depois dessa liminar, os processos do Vasco, participar mais do campo, Pedrinho? Porque o torcedor cobra isso. Eu estou te perguntando isso porque o torcedor cobra. Eduardo, fala com o Pedrinho para ele participar mais. As pessoas me cobram algumas demandas que eu não tenho direitos pela questão do contrato, entendeu? Você acha que eu não gostaria de participar, de colaborar? Você acha que eu não gostaria de ter iniciativa do que as pessoas me cobram, que eu sei que elas cobram? Gostaria, mas eu estou amarrado. Então, assim, o que eu posso te falar é que o futebol ele é gerado pela SAF, tá? Ele é gerado pela SAF. O que eles precisarem de mim, de qualquer suporte, seja esportivo ou não, eu vou estar sempre ali. A questão de desempenhar, ela não é só na questão financeira. Né? Você desembolsar 1 bilhão não quer dizer que no outro dia você vai ser campeão. É um planejamento. A gente às vezes a gente percebe equipes com menor aporte financeiro, mas tem um processo metodológico ali que
bem aplicado, você consegue desempenhar esportivamente. Então, assim, só que você tem que honrar o que você assina e o que você fala. Se eu me comprometo com você a ter um time competitivo, né, que pode ter dificuldades esse ano, mas que vai lutar, é uma coisa, você vai me cobrar isso. Se eu falo para você que eu vou brigar para ser campeão disso, campeão daquilo, você tem o direito de me cobrar isso, porque eu falei isso para você. Então, assim, eu nunca vivi de bravatas e de mentiras. E por mais que, se um dia eu fosse diretamente, tivesse a gestão sobre um elenco esportivo e soubesse que o meu time é muito forte, obviamente quem está vendo futebol e entende, sabe que aquele time vai brigar por tal coisa. Não precisa eu falar que aquele time vai ser campeão. Porque futebol, às vezes você faz tudo certo, o outro vai lá e faz um gol. E ele não pode ser julgado por um lance, e sim o trabalho inteiro. Então, assim, eu acho que é o respeito com as palavras, é o respeito com o que eu combino com o torcedor e o respeito que está no contrato. Só isso. Então, você poderia passar um recado para os torcedores? Galera, você do Vasco Connection achou que eu não... Ah, não, cobra o Pedrinho. Eu estou aqui, cobrei o Pedrinho, estou falando com o Pedrinho. Pedrinho, daqui para frente, depois da liminar, que eu acho que a torcida do Vasco comemorou essa liminar no Brasil inteiro, definitiva, esse momento, qual o principal recado que você pode passar para o torcedor? A liminar ela é muito subjetiva, né? Uma liminar, né? O que as pessoas têm que entender, elas não podem confundir, foi o que eu falei na coletiva, é que a liminar, ela não é uma intervenção esportiva, entendeu? Eu posso tirar as minhas conclusões esportivamente, mas ela não é uma intervenção esportiva. Ela foi uma ação emergencial por todo o cenário, que eu já falava há muito tempo, que a gente já tinha identificado há muito tempo, que eu, por limitações contratuais, eu tentava sinalizar com mensagens nas redes sociais e as pessoas debochavam disso. Elas não entendiam o que eu estava querendo dizer, porque eu não poderia e não tinha, pela questão do contrato, autorização para falar o que eu tinha para falar. Eu estava querendo alertar o torcedor. Então, a ação ela é prevenir o Vasco SAF e o Vasco Associativo, mas especificamente prevenir o Vasco SAF de ter um bloqueio das suas ações. Antes, 15, 20 minutos antes, não sei de eu sair para a coletiva, chega a informação que um clube belga teve as suas ações bloqueadas. Era isso que eu estava prevenindo. Poderia ser o Vasco. Quem diz que não poderia, se nós já não tivéssemos com a ação, que essa ação seria no Vasco? Quem diz que essa ação que foi bloqueada do time belga não poderia ter sido do Vasco? O que a torcida estaria falando comigo agora? O que ela estaria me cobrando? Porque as pessoas querem que eu faça as coisas e publique as coisas. Eu estou fazendo isso, eu não faço isso, eu trabalho diariamente, de forma desgastante, porque não é um trabalho prazeroso você ficar fiscalizando algo que você está vendo que não é bom para o clube que você ama. Isso não te dá prazer. Isso é muito desgastante. Então, a intervenção ela não é esportiva, no tanto que o Vasco SAF continua e vai continuar sempre. O problema não é o modelo Vasco SAF. O problema era que a empresa, da forma como estava sendo conduzida, as questões contratuais. Ponto, é só isso. Eu não vou insistir mais perguntas, se dá vontade de ficar horas aqui. Pedrinho, muito obrigado por atender o canal. Tá? Obrigado. Satisfação, isso aqui é ídolo eterno. Obrigado. Isso aqui é ídolo para sempre. Valeu. Saudações vascaínas, gente. Obrigado.